Que a graça e a paz esteja com todos vocês, irmãos e irmãs. Hoje é um dia especial, 15 de novembro, dia da proclamação da República. Também é um dia em que todos os brasileiros aptos a votar estarão decidindo em todos os municípios do Brasil. Parece-me que exceto na cidade de Macapá, que será posterior por causa do apagão. Irão escolher os seus representantes. E cada um escolhe de acordo com a sua consciência, mas nunca esqueçamos que os valores que temos devem permear e devem ser decisivos na escolha. Lembre-se que quando você escolhe o seu representante, você está dizendo: eu chancelo o que você pensa, eu chancelo você. Então tomem cuidado com as suas escolhas, ok? Por falar em escolha, nós estamos falando sobre família. Falamos na lição 30 sobre conflitos familiares, falamos na lição 31 sobre o papel da família na sociedade, e hoje nós vamos falar sobre a criação dos filhos. Que tarefa importante, necessária e difícil. Alguém pode dizer assim: hoje está muito difícil criar filho. Há 100 anos atrás diziam: hoje está muito difícil criar filhos. Há 1000 anos atrás diziam: hoje está muito difícil criar filhos. Então, o nosso tempo é hoje e o nosso desafio é hoje para criar os nossos filhos. O texto básico de hoje, que eu quero que você abra sua Bíblia, é Salmo número 127, dos versos 1 a 5. Eu vou ler. Salmo número, estou aqui com a minha Bíblia, comprei uma Bíblia nova, a Bíblia Peshitta. Ela é uma tradução antiga, manuscrito aramaico. Interessante, comprei, eu gosto muito de comprar versões de Bíblia, vocês sabem. E eu tenho essa versão, eu vou ler nela. Diz assim, Salmo 127, versos 1 a 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia seus guardas. Em vão se levantar cedo e se deitar tarde, comendo pão de dores. Assim ele comerá o sono de seus amados. Certamente os filhos são herança do Senhor, recompensa do fruto do ventre. Como flecha na mão do poderoso, assim são os filhos na juventude. Bendito o homem que enche a sua aljava deles, não serão afrontados quando falarem com adversários no portão. É claro que isso aqui é uma leitura naquele contexto e precisa depois ser aplicado para o dia de hoje, para entendermos o que é que está dizendo. Resumindo, filho é bênção, filho é herança. Os seus filhos são bênção e herança. Eu e você somos bênção e herança para os nossos pais. Ok? Então, tudo é bênção. Pais, quer sejam genitores, quer sejam adotantes. Pais são pais, filhos são filhos. Vamos orar? Pai amado, nos instrua nessa manhã aqui maravilhosa, nesse domingo precioso, dia do Senhor, quando estaremos refletindo, Senhor, sobre a criação de filhos. Muito obrigado, que o Senhor nos deu pais e mães, famílias. Obrigado porque somos família do Senhor. Abençoe nossa vida, nossa família, nossos filhos e a nós outros, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, criação de filhos. Há um documento intitulado Princípios Batistas. É um documento que nele estão contidos todos os nossos princípios. Aqui na nossa igreja, por exemplo, no anuário que fizemos no ano passado, e vamos fazer de novo esse ano para 2021, nós colocamos num livreto digital na época, que colocamos nos grupos da igreja em janeiro, nós colocamos os nossos princípios ali. Né? Então, meus irmãos, de acordo com esse documento, Princípios Batistas, há um capítulo sobre o cristão e seu lar. Diz assim: o casal deve partilhar ideais e ambições semelhantes e ser dedicado à criação dos filhos na instrução e disciplina divina. Isso exige estudo regular da Bíblia e a prática do culto doméstico. Nesses lares, o Espírito de Cristo está sempre presente em todas as relações da família. Mas parece
que nós, do século XXI, na nossa correria do dia a dia, todos nós assim o temos, nós, posso dizer, temos muita dificuldade, irmão. Nós temos que ser honestos em tudo isso. Aos nós, pais do século XXI, cabe-nos guiar, educar moralmente, disciplinar e instruir os filhos através do exemplo. Exemplo rege tudo. Não adianta eu falar aos meus filhos o que eles devem fazer se eles não veem eu fazendo. O coração da criança deve ser alvo dos pais. A nossa aplicação para a nossa vida seria: educar pelo exemplo sempre foi o objetivo moral da humanidade, maior da humanidade. Muitas vezes, os exemplos negativos superam os positivos. Como nós temos ensinado em nosso ambiente familiar? Comente aí, você. Primeiro ponto de hoje é a responsabilidade intransferível. É uma responsabilidade que não se transfere. Os filhos nascem e são educados na família. Não é a escola, não é a igreja que tem a função primeira de educar os nossos filhos. É na nossa casa. A igreja é coadjuvante, a escola é coadjuvante, mas a função principal, o ator principal, são os pais, os cuidadores, aqueles que, primeiramente, o primeiro núcleo familiar é a sua casa. Os pais são provedores de afeto que tornam o ambiente favorável para que a educação ocorra. Eu gostaria de falar pais, eu gostaria de expandir um pouco mais essa concepção de pai. Porque tem os pais, pai, mãe, genitores. Tem pais e irmãs que adotaram. Tem avós que cuidam. Então, essas tios que cuidam das crianças porque alguém morreu, determinadas situações, situação de vulnerabilidade, isso tudo existe, é a realidade. Então, quando pensamos em pais, vamos pensar em todas aquelas pessoas que têm a responsabilidade de cuidar primeiramente daquelas crianças, ok? Nesse sentido, a unidade dos pais, os objetivos comuns, os propósitos espirituais devem ser claros e essenciais na formação do filho. Os valores que estão presentes no lar irão marcar profundamente o homem e a mulher de amanhã. Através da influência do lar, os valores morais, os padrões de conduta são formados nos filhos. Por isso, a família tem um valor de destaque e é um privilégio da educação familiar. Existem muitas correntes do pensamento humano, mas nós sabemos que comportamento é forjado na sociedade. Ninguém nasce com comportamento formado. Né? Claro, existem questões intrínsecas e que situações externas, situações internas, comportamentos que vêm lá do genoma, existe tudo isso. Claro, não negamos tudo isso. Mas, até onde se sabe, determinante é o ambiente social. Então, o ambiente social, primeiro, é o seu lar, a sua casa. Esse é o ambiente social que a criança vive. Para nós, batistas, o segundo ambiente social é a igreja. Porque desde quando nasce, a gente apresenta logo a criança na igreja e vive na igreja. Igreja é maravilhoso. Igreja, para mim, é tudo. Na igreja, para mim, eu nem consigo separar os ambientes. Porque a igreja tem uma função muito bela. E os pais precisam aproveitar, primeiramente, sendo exemplo de vivência na comunidade de fé que é a igreja. Mas nós estamos falando do primeiro momento, que é o lar, que é a primeira instância da formação total da criança. Comportamental, espiritual, social, psicológica, tudo. É o ambiente familiar, primeira realidade. Não há como transferir essa responsabilidade nossa dos pais. Primeira responsabilidade. Provérbios 22:6, o que é que diz? Educa a criança no caminho que deve andar.
Cabe aos pais de forma plena assumir um papel distinto e com excelência. Quando os pais não ocupam esse lugar primário e privilegiado, uma fonte secundária passa a ser a principal na formação de valores. Lá na frente, daqui umas 2 lições, deixa eu ver se é isso mesmo, que eu estudei ela hoje. Na próxima lição, na verdade, vai falar sobre a sociedade e a informação. Aí você vai ver qual é a fonte mais perigosa, fonte secundária mais perigosa, se a nossa casa não for a fonte primária. É o exemplo que forma o caráter e prepara a criança para uma existência equilibrada e harmoniosa. Para aplicar para a sua vida, ao gerarem os filhos, os pais também são privilegiados com a responsabilidade de educar e ensinar valores e formá-los moralmente. Como tem sido esta formação na sua casa? Para se pensar. Segundo ponto da lição de hoje, filhos saudáveis. Não falar de limites. Os limites que os pais dão aos filhos criam um senso de autocontrole e assim também incentivam a independência e os ajuda a formar um senso de determinação. Limites. Como é difícil dar limites, especialmente com a informação. Eu me lembro quando a gente era criança, ia para o Ribeirão, minha mãe ia atrás. Quantas vezes ela chegou lá no Ribeirão com cipó de vassourinha, quem sabe aquele matinho tinha chamado vassourinha, para me pegar, porque eu estava desobedecendo. Né? Então, meus irmãos, a disciplina é importante. Formativa e até a disciplina no sentido que a Bíblia diz, disciplina teu filho com vara. Não precisamos pensar na vara como um objeto de exploração, um objeto de tortura, nada disso. Não é isso que a Bíblia fala. Está falando, se for preciso, a disciplina física. É isso que a Bíblia está dizendo. Os filhos, com autocontrole e com determinação, irão desenvolver uma vida equilibrada. Saber impor limites no comportamento e, ao mesmo tempo, não ser um controlador é um desafio para nós, pais. A Bíblia apresenta uma série de limites. Por exemplo, os 10 mandamentos são limites que devem ensinar aos pais. Deuteronômio 6 vai dizer que tem que ensinar, que tem que corrigir, que tem que instruir. Limites e liberdade estão no plano de Deus para o ser criado por Ele. A criação de filhos saudáveis implica num bom equilíbrio entre a imposição de limites e a concessão da independência. Nós temos que dosar. Nem sempre é não e nem sempre é sim. Tomar muito cuidado, os pais. Quando nós acordamos brigando com o menino, reclamando com meninos e dormindo do mesmo jeito. Tem que ter limites. Até para nós também. Temos que aprender a dosar, pedir a Deus sabedoria, ler materiais que nos ajudam nisso. O outro perigo é a polarização. Nossa, é um dos pontos que compromete a formação e o comportamento da criança. Polarização é quando nós vamos para extremos. Ou é muita concessão, ou é muito controle, né? muita proibição. Temos que achar equilíbrio em tudo isso. Como é que não vamos fazer isso? Precisamos não polarizar. Temos que entender a dinâmica de cada um. Nós também fomos crianças. A concepção, o entendimento, a percepção de mundo é diferente deles. O senso de limites, eles já estão construindo, nós já temos. É até dentro da igreja. Às vezes eu ouço pais reclamando, para mim, dos filhos dos outros, é claro, né? Não sei o que lá, menino isso, aquilo outro. Vamos ensinar. Vamos educar. Vamos trabalhar, vamos ter paciência. Vamos construir vínculos e pontes, ao invés de construirmos muros. Isso tem que ser pensado até dentro da igreja. Na nossa educação geral, educação cristã em todos os aspectos. A polarização é um perigo. Lawrence Steinberg diz no seu livro 10 princípios para educar seus filhos. Ele diz:
Ele explica que este equilíbrio entre limite e liberdade é dinâmico, não é fácil de ser alcançado, pois os limites que são dados aos filhos são dinâmicos e mudam de acordo com o estado de desenvolvimento da criança. Então, limites são dinâmicos. Dinâmicos é o quê? Eles alternam, variam de acordo com o estado de desenvolvimento da criança. Uma criança na primeira infância, ela vai ter um tipo de entendimento que lá na puberdade ela vai ter outro. Então, nós temos que aprender a colocar os limites e as liberdades de acordo com a percepção e a condição da criança. Eu vou ensinar meu filho, educação sexual, por exemplo. Eu vou ensinar meu filho desde cedo. Olha, você pode até ensinar, mas o ensino pode soar errado. Porque talvez a capacidade de percepção, de cognição e a capacidade de entendimento da criança, de absorção daquilo, e ela vai, como diz, ressignificar aquele, você dá um significado para ela daquilo que você tem ensinado, depende da faixa etária dela, ela não ter um entendimento certo. Então, as educações, inclusive a sexual, que hoje é tão complexa porque eles têm o acesso que nós não tínhamos. Não há mais censura, que na nossa época havia. Né? Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, havia um tipo de censura, até de conteúdos pornográficos, né? Que hoje não há mais. Então a criança tem acesso a tudo, coisa que a gente nem sabe, nem imagina, ela já tem acesso. É só pegar o smartphone, entrar num Google desse da vida e o que elas colocarem aparece sem censura. Isso é muito sério. Né? Então nós precisamos nos antever a tudo isso. É difícil. Né? Mas, olha, ela tem os estados de desenvolvimento dela. Isso precisa ser observado por nós. Então, meus irmãos, filho saudável precisa ter limites. Tanto de proibição quanto de liberdade. Né? E nós temos que desenvolver isso. Não é fácil. É bom lembrar que os filhos irão tomar suas decisões sem a nossa presença. E onde estiverem, irão tomar iniciativas que necessitarão de autodomínio. Muitas decisões que eu tomo hoje, eu me lembro das palavras da mãe, das palavras de pessoas perto de mim, de quando eu era criança dentro da igreja. Muitas vezes eu deixo de tomar uma decisão porque eu me lembro. Alguma coisa que me ensinaram. E aqueles valores estão lá. Até os que nós não lembramos, mas eles estão internalizados e ele nos ajuda a tomar as decisões. Por isso que é importante a educação dos filhos, que nossos filhos sejam saudáveis, sabendo que existem limites no mundo. O terceiro e último ponto que iremos aplicar hoje é a influência continuada dos pais. Isso é muito importante. Os filhos já adultos devem obedecer aos pais? Pergunta que se fazem. Com que idade deve deixar de obedecer? Há um mito. Quando eu completar a maioridade eu vou ser dono da minha vida. Isso é um mito, isso não existe. Todos nós nos correlacionamos e somos dependentes um do outro sempre. Vivemos em uma teia e tecemos sempre as dependências e as interdependências. Ninguém vive isolado, ninguém vive sem as construções de interrelacionamento. Então, isso é importante saber. São duas perguntas que nos remetem a 3 palavras importantes para poder tentar entender ou decifrar isso tudo. Obediência, submissão e honra. A obediência aos pais tem um sentido de alinhar-se debaixo por dever. A submissão é alinhar-se debaixo por devoção. E a honra é descrita em Efésios 6 e Colossenses 3 como uma responsabilidade dos pais, dos filhos para com os pais. Honra teu pai. É um mandamento também, né? Honra teu pai e tua mãe e aumentarão teus dias na terra. É um mandamento com promessa. Na formação
e educação dos filhos, há uma transição de obediência para submissão. A obediência dos filhos aos pais, ela deve ser ensinada à criança a alcançar uma liberdade. Por quê? Liberdade completa, que é a obediência. Eu obedeço porque eu sou livre para obedecer, porque eu amo. Obediência que é realizada em amor e não por medo. Eu não quero que meus filhos tenham medo de mim. É igual um relacionamento entre casais. O que vincula o casal não é o medo. Não pode ser o medo. Isso não é relacionamento nem casamento. Mas deve ser o amor. Interessante que um livro de Henry Ezo, Educação de Filhos à Maneira de Deus, destaca: a obediência é um mestre temporário, que conduz a criança a moldar-se através de meios externos, até que ela seja moralmente preparada para obedecer, dirigida pelos controles do coração. Na época certa, a criança deve trocar a obediência pela submissão. A influência dos pais continua pela vida, mesmo que os filhos já crescidos, casados ou residindo longe. Nessa relação, há um respeito contínuo. O amor é o fio condutor. Eu separei um texto aqui que eu gosto, é Colossenses 3, 14 e 15, que diz assim: suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Se alguém tem ressentimento contra o seu próximo, assim como Cristo perdoou, também vós perdoais. E juntamente com todas essas coisas, tenhais amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que coisa bonita. Então, amor é um vínculo. É assim que Colossenses Paulo fala à igreja de Colossos. Honrar pai implica em demonstrar um profundo respeito integrado ao componente de amor. Então, o vínculo é o amor. Aos pais foi dada a responsabilidade de educar e ensinar os filhos, e aos filhos, de honrá-los continuamente. Para você, a minha pergunta, para você, o que constitui o grande desafio nessa relação? Chegamos ao final da nossa reflexão da lição dessa manhã, e eu quero concluir fazendo algumas afirmações que o texto diz. Primeiro, os pais são treinadores. Os pais são pastores e cuidadores do coração dos seus filhos. Não haverá paternidade influente sem conexão próxima entre pais e filhos, filhos e pais. O desafio desse reencontro é para hoje. Eu conheço pais que sempre falaram: olha, meus filhos sempre me obedeceram, senão eu batia, senão isso, senão aquilo outro. Inclusive dentro da igreja. Ok. Agora, será que seria isso mesmo o melhor? Será que é essa forma que Deus quer? O medo? Tem que ter disciplina. Claro. Mas o que é disciplina? É ficar quieto somente? Será que não é ser bom exemplo, ter bom exemplo, ter uma vida correta? E nós pais influenciamos nossos filhos. Os filhos dificilmente são diferentes dos pais. Tem exceções, claro, quando tem coisa errada. Filho escolhe. Pais que vivem, por exemplo, com drogas, filhos que não usam. Pais que são adúlteros e os filhos não são. Mas são as exceções. Em geral, os filhos vão nos imitar. Normal. O modelo para eles somos nós. Então, tomem cuidado. Às vezes, irmãos, eu brinco no sério. Quando chega alguém assim, olha, uma vez alguém falou, olha, cuidado com o pastor. E eu ouvi. Eu cheguei, brinquei, levei a criança para o meu escritório, dei bombom, geralmente tinha muito bombom, balinha aqui no meu escritório, mas não era para eu usar, não, apesar que eu usava. Mas era justamente para que as crianças que pudessem vir aqui, elas tivessem esse ambiente, que o escritório do pastor fosse um ambiente agradável para elas não têm medo do pastor. Se elas tiverem medo do pastor, será que lá no inconsciente delas elas não pensam que o pastor é um Deus? Elas sempre vê o pastor
no alto, de terno, bem arrumado, falando coisas, no imaginário delas, algumas podem fazer essa transposição. E se ela tiver a imagem ruim do pastor, será como é a imagem de Deus que ela vai construir? Né? Então nós temos que pensar o que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Né? Somos os treinadores, somos os pastores, nós somos os cuidadores, pais, do coração dos nossos filhos. Responsabilidade muito grande. Existe uma regra única? Não, não existe não, tudo é dinâmico. Mas são princípios que nós podemos aplicar em nossa vida, na nossa família. São fáceis? Não. E nós, primeiros pais, temos que nos adequar à palavra de Deus. A palavra de Deus inerrante. A palavra de Deus que não contém erro. A palavra de Deus que nos ensina como nós devemos ser pais, como nós devemos ser mães, como nós devemos ser cuidadores de pessoas, de crianças especialmente. A responsabilidade dos pais é intransferível. Não podemos transferir para terceiros. É nossa responsabilidade. Os limites precisam ser estabelecidos, a autonomia com segurança deve ser otorgada gradualmente, os extremismos, nem permissividade demais, nem autoritarismo demais. Cuidado, pais. Cuidado. Cuidado com os extremos, com os exageros. Porque Deus em Cristo irá sempre nos conduzir a bom entendimento. Que Deus nos abençoe na criação dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe. E à noite, aguardo todos vocês, 7h30, temos um maravilhoso culto. Venha, participe, cultue, não fique em casa. Cultue conosco, traga seus filhos para participar da obra do Senhor. Deus nos abençoe. E que o seu filho, você que é membro dessa igreja, que o seu filho veja em você não relapso, não uma pessoa relapsa com a sua fé, com a sua igreja, que vem no dia que quer, que faz o que quer, que deixa as coisas de Deus para segundo lugar, mas que o seu filho veja em você homem e mulher segundo o coração de Deus, que enfrenta as dificuldades, que está junto, que tem prazer nas coisas do Senhor, que faz da reunião, por exemplo, que é o momento de culto, um momento principal da sua semana. Que Deus os abençoe. E que nós, como corpo de Cristo, família de Deus, cresçamos sempre no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.